Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei. Será que a lei deve ser seguida à risca? Será que a lei deve ser seguida de qualquer jeito? Para que serve? É uma punição de Deus? É uma forma de controle? Será que isso ajuda a gente a entender também as doutrinas? Nós vamos ver hoje nesse vídeo. Segunda parte, vamos continuar com a nossa caçada. Então, outro elemento que eu gostaria de explicar, que acho que é muito importante a gente entender, é sobre a lei. O que é lei na Bíblia, né? Se a gente não entender o que é lei, a gente vai ter equívocos para entender doutrinas, para entender costumes, para entender cultura. Então, se a gente começar primeiro pela lei, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a serventia dela, né? Existem duas visões no cristianismo que eu considero um equívoco a respeito de leis. Uma é que a lei era uma forma de Deus controlar, ou que a lei é uma forma de prender, assim como doutrinas, né? Quantas vezes você escutou um crente dizendo: eu não posso fazer isso porque a minha igreja não permite, eu não posso fazer isso porque Deus não permite? Ok, se não pode fazer, por que tem gente que está fazendo? Porque se não pode, não teria como você fazer. Entende onde eu quero chegar? Um bom exemplo que eu posso citar aqui sobre essa questão de não poder está aqui, ó, em Gênesis. E vão aqui, ó, Gênesis capítulo 2, no verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Então tinha um jardim gigante ali, enorme, com frutos, e ele podia comer todos os frutos daquele jardim, com exceção de um, porque ali existia um perigo, né? Depois, quando você lê mais pra frente, você vê a partir do capítulo 3, que mostra a queda do homem, que a serpente estava justamente onde? Na árvore que Deus falou para não comer. Então Deus estava protegendo Adão e Eva de um risco, de um perigo. Bem, eles comeram, o mundo se tornou um mundo de pecado, né? Dominado pelo pecado, e agora as instruções aumentam. Embora você encontre espalhado várias instruções, né, sobre matar, né? Logo depois tem a cena de Caim e Abel, acontece um assassinato, e você vai vendo a raça humana caindo, adorando os deuses, né? E o negócio vai estragando. E quando a gente avança mais um pouco aqui em Êxodo, aí você já vai ver que quando o povo começa a sair, Deus começa a dar instruções para o povo.
para poder alinhá-los, né? Havia a questão da Páscoa, para eles lembrarem que Deus os libertou, que Deus os protege. Todas as festas tinham algum conceito, né? Alguma instrução para esse povo que estava formando o povo dele. E se você pegar aqui, ó, no Êxodo 20, capítulo 20, verso 2, você vai ver o seguinte: a seguinte palavra: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele tinha separado esse povo e estava se anunciando agora, né, proclamando como rei do povo. Então ele vem com as leis governamentais dele. E você vai vendo várias instruções que tem na Bíblia. Por que tantas instruções? Porque agora existe um perigo maior. Então a lei serve como proteção. Ela te evita sofrimento, evita dor, evita que você saia do trilho. É a serventia da lei de Deus. Vou pegar um exemplo. Quando tem a lei do semáforo, né? Tem a lei do semáforo. O semáforo vermelho você não pode passar. Aí você vai lá e passa. Aí tem outro carro passando também, no verde dele. Os dois batem e você se fere ou coisa pior. A lei do sinal vermelho te protege desses problemas, né? Eu já fui num lugar que o semáforo não era respeitado. Então havia esse risco de você passar com tudo no cruzamento e outro cara te pegar do outro lado. Mas aqui, pelo menos onde eu moro, né, em São Paulo, se a gente até é multado, né, por desrespeitar essa lei. Então a lei, ela tem essa necessidade, essa função de proteger. Ok, uma vez que a gente entende isso, que a lei de Deus nos protege, você tem que fazer uma escolha. Eu quero ser protegido ou não? Entende? Do que essa lei está me protegendo? Aí cabe a gente examinar com calma cada lei, né, cada aspecto de lei. Para o judeu só existe uma lei. Toda lei, toda escritura é uma lei só. É um conjunto de leis, mas é uma lei só. Então, às vezes, você vai encontrar assim, uma citação sobre a lei e você vai ter que identificar de que lei que ele está falando. Ele está falando do sistema de cerimônias? Ele está falando de uma situação moral? Aí a gente faz essa divisão usando a lógica, analisando ali qual o propósito daquela lei. Inclusive, eu citei no vídeo anterior Mateus capítulo 5, e eu gostaria de fazer um teste aqui com a gente, né, para a gente pensar um pouco. Em Mateus capítulo 5, Jesus está falando, a partir do verso 17, que ele não mudaria nenhum ponto negativo da lei até que tudo se cumpra. E ok, vamos aqui em Êxodo agora, capítulo 20. Eu quero mostrar um negócio para vocês, para a gente refletir. Um mandamento aqui. Deixa eu pegar aqui um mandamento aqui que dá para a gente fazer um teste. Não matarás. Acho que é um bom mandamento para a gente. Fica fácil da gente entender. Não matarás. Ok? Não cometer assassinato. Se na ressurreição não haverá morte, qual a necessidade de um mandamento para não matar? Então, o mandamento não matar deixa de ter validade. Entendeu? Porque a lei, enquanto não se cumprir, não muda nenhum tipo da lei. Porque haverá mudança na lei quando acabar o pecado. Quando houver a nova Jerusalém, a nova terra, haverá ressurreição. Então não haverá mais morte. Se não tem mais morte, para que não matarás? Percebeu? Vou pegar até um outro aqui, ó, pra gente analisar. Não furtarás. Ok. Se na nova terra tudo vai ser de Deus e Deus vai doar tudo pra gente, vai ser meio maluco eu querer roubar alguma. Vai ser maluco eu querer roubar alguma coisa, porque tudo vai estar disponível. A moeda de lá vai ser amor. Todos terão tudo que precisam. Para que eu vou roubar? Então esse mandamento perde a validade, porque não tem mais um ladrão. Não tem possibilidade de você ser roubado. Então não tem nada para se proteger. Percebe que ela vai ter uma diminuição muito grande das leis? Porque não vai ter mais, certas coisas não vão ter mais motivo. Então é nesse sentido que quando se cumprir, as leis deixarão de existir. Então, entenda que as leis divinas são para nossa proteção. Elas nos libertam. Por isso que é citado
Quer ver? Eu até pegar o texto aqui, só um instante. Aqui em Tiago, capítulo 2. Deixa eu ver só. Capítulo 2, verso 12. Bom, eu vou voltar até um pouco, né? Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça só ponto, tornou-se culpado de todos. Por quê? Aí entra naquele conceito que a lei é uma coisa só, né? Então, se a lei é uma coisa só, e eu, de livre e espontânea vontade, transgrido qualquer um dos mandamentos, eu estou dizendo para Deus que toda a lei não vale. Eu estou dizendo para Deus que para mim não tem validade a lei nenhuma. Eu estou transgredindo de livre e espontânea vontade. E é claro que se acidentalmente eu transgrido, eu realmente também estou pecando contra toda a lei. Mas o que eu devo fazer? Aí eu devo pedir perdão a Deus e pedir força para não pecar mais. Entendeu? Aí que é a questão. É você... Qual a sua intenção? Né? Na transgressão. Você transgrediu por rebeldia? Ou você transgrediu por um acidente, né? Ou por alguma fraqueza que você tem? Você tem que parar para pensar e pedir perdão a Deus de acordo. Né? Aí o 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. E assim vice-versa. Se você não mata, mas adultera, entendeu? Então, quando Deus fala assim, pode ter só Ele como único Deus, é para você seguir todas as instruções. Porque qualquer instrução que você não seguir, que Ele falou que é a instrução dele, você já quebrou essa. E não é seu único Deus. Você vê como o negócio é bem amarradinho, bem sério, né? Então por isso que a gente deve buscar Cristo mesmo. Porque antes de Cristo, citando João 3,16, a partir do verso 16, a gente estava perdido, porque a gente estava totalmente sem instrução, vivendo de qualquer jeito, sem esperança nenhuma de se salvar. Aí vem Cristo e morre por nós. Deus manda o seu único filho para morrer por nós na cruz. E através disso, agora a gente tem chance. Por que eu digo chance? Porque é sua escolha se você vai querer ou não se salvar. E é claro, se você está salvo, você está grato, você vai agir que nem os israelitas que foram fiéis. Que nem todos foram, né? Mas aqueles que foram fiéis, que foram libertos lá no Êxodo, eles resolveram seguir as instruções de Deus. Então, da mesma forma, a gente deve seguir as instruções de Deus como reconhecimento que queremos ser protegidos por Deus. E seremos. Então, a lei tem esse propósito, tá? Também de evidenciar a quem eu sirvo. Conforme eu vou aprendendo, vou ter que ter interesse. É natural que eu tenha interesse de fazer mais o bem e me libertar do mal. Assim falai e assim procedei. E aqui é o ponto, né? Eu estou contando para vocês, mas eu também tenho minhas fraquezas, tenho as minhas dificuldades. Então eu tenho que buscar proceder da forma correta. Da mesma forma, todos nós, né? Conforme a gente vai conhecendo e falando, a gente tem que praticar. Como deveis ser julgados pela lei da liberdade. Se eu conheço toda a lei da liberdade e não pratico, quer dizer que eu não gosto de ser livre. Então eu automaticamente estou me julgando. Bem, mas a salvação não é pela graça? Sim, a graça, e agora declarando bem claramente, a graça é justamente Jesus ter morrido por mim na cruz. Para me dar a chance que eu não tinha agora de ser resgatado por Ele. Se eu rejeito viver como Ele viveu, eu estou dizendo para Ele que não quero ser salvo. Então, diante da luz que eu tenho sobre as coisas, e eu faço questão de não praticar, eu estou deixando claramente a Cristo que eu estou rejeitando a luz. E que nesse bloco de texto que começa no verso 16, né, de João 3,16, está dizendo, né, mais para frente vocês leiam lá e vocês vão ver que ele deixa bem claro que quem rejeita ele não ama a luz, porque não quer que suas obras sejam descobertas. Então ele ama a escuridão. Então quem ama a escuridão vai se afastar, vai querer ficar longe de Deus, nem vai tentar.
Agora quem ama a luz vai querer mais luz. Mas, como é que eu digo que eu aceitei a Cristo como Salvador? E digamos que eu seja um adúltero. E eu de livre e espontânea vontade continuo em adultério. Como eu digo que aceitei a Cristo como Salvador, se de livre e espontânea vontade eu continuo me rendendo a outros deuses? Como eu digo, e olha só, se você parar para pensar com profundidade, você vê que é uma coisa bem interessante de se pensar, né? De se refletir. A gente precisa de tempo para refletir essas coisas. Principalmente no mundo moderno hoje, a gente faz o tempo, a correria é nosso Deus, né? A gente não para pensar nessas coisas. Se a gente mata alguém ou está se matando, né, não cuidando de nós, a gente não colocou Deus em primeiro lugar porque Ele quer que a gente se cuide. Então vamos pensar um pouco nisso, né? Como é que eu digo que estou aceitando a Cristo como Salvador se eu não deixo Ele me salvar? Porque se a gente não atrapalhar a Deus, Ele nos transforma em pessoas incríveis para ser instrumento na mão dele. Então eu vejo que a gente atrapalha às vezes Deus, né? A gente pega e não deixa Ele agir completamente. É complicado a gente, né? Porque o juízo, ó, verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então eu falo muito, né? Não sei o que, tem que ser perfeito, né? Ou fulano ali não errou e blá blá blá. Só que eu não tenho nenhum pingo de misericórdia. E eu vou ser julgado também dessa forma, é isso que o texto está dizendo. Então assim, já viu um texto que diz assim, ó, que nós seremos julgados pela luz que nós temos? Aquele que conhece muito vai ser julgado pelo muito que tem? Eu vou pegar o texto aqui só para mostrar. Olha só isso, Lucas capítulo 12, verso 48. Mas o que não sabe e faz coisas dignas de açoite, quer dizer, imagina alguém, você vê alguém na rua ali fazendo uma coisa errada, mas aquela pessoa não tem conhecimento que aquilo está errado, tá? É necessário que ela seja açoitada com poucos açoites. Então só para dar aquela prendidinha, né? A punição seria essa, né? Imagina assim, você tem duas pessoas trabalhando para você, uma faz uma coisa errada e ela não sabe que está errado. Aí você vai lá e dá uma punição leve, ó, você não deveria ter feito isso. É dessa forma. Já o outro sabe que não deveria ter feito, já está bem ciente, conhece as normas daquele negócio que você abriu ali e colocou ele. Aí ele faz errado, sabe bem que não era para fazer. Aquele merece uma punição maior. Da mesma forma, é a justiça divina. Aquele que sabe muito, tá? E eu estou falando de saber entender mesmo. Deus vai filtrar no coração, sua mente ali, para saber se você realmente sabe, né? Se você realmente entendeu. Aí ele vai pegar isso e falar assim, bem, por que ele não está fazendo? Então a sua punição será maior. Entendeu? É uma justiça de Deus. E a misericórdia? Bem, a misericórdia é Deus tá te orientando que você não deve fazer isso. É Deus te dar, através de Cristo, uma chance de ser renovado para você não fazer mais o que é errado. Então Deus vai trabalhando com você. Uns têm facilidade em uma coisa, outros em outra. Então Deus vai trabalhando cada um de forma individual ali, sabe? É bem personalizado o tratamento, porque Deus vai analisar caso a caso, item a item ali de cada um. Mas se você conhece uma coisa e simplesmente não tem interesse nenhum de se aperfeiçoar, Deus vai analisar isso aí também. Entende? Esse é o ponto. Deus vai analisar a cada um. Bem, eu acredito que eu consigo explicar de uma forma aí que deu para entender, tá? A questão da lei. Mas se tiverem dúvidas, vai ser exposto aí no comentário. Vocês mandam aí no grupo do Telegram. Manda vídeo resposta. Sabe, eu vou tentar analisar tudo para tentar explicar da melhor forma. Mas resumidamente, a lei serve para te proteger e para te indicar como um termômetro se você já está entendendo as coisas de Deus. Se você está podendo praticar ali. Não é só o falar, mas o praticar.
É para você saber mesmo quanto que você está com relacionamento com Deus. Ok? Pessoal, vou encerrar mais este vídeo. Agradeço a vocês por estar estudando, examinando. Agradeço pelos comentários, né? Pessoalmente, à parte, em WhatsApp, Telegram. E a gente vai melhorando, né? Espero que esse formato de vídeo mais curto possa ajudar. E eu vou tentar melhorar, tá? Isso também. Deus abençoe a todos e até a próxima.